Ô Edu, uma pergunta super simples. O que você prioriza no time? Potencializar o seu principal jogador, o seu craque, né? Põe ele no esquema que ele se sente mais confortável para ele render, ou pede e faz com que ele se adapte ao que você pensa que é melhor para o time? Assim, Léo, o Kudê deve ter 10 anos de carreira ou mais e sempre atuou da mesma maneira. Não vai mudar. Então o atleta tem que mandar o Kudê embora. É o que queriam lá atrás. É o que queriam, mas não puderam mandar porque fizeram um contrato errado. E aí quando quer criticar alguma coisa errada no Atlético, apontam sempre o Rodrigo Caetano. Quando é alguma coisa legal é o colegiado, né? Então, na hora de criticar, precisa falar que é colegiado também. Não é só o Rodrigo Caetano. Não vai, cara. O Kudê joga dessa maneira. E o Hulk pode preferir jogar com 3 atacantes. Em 2022, o Atlético jogou com 3 atacantes. E o Atlético jogou o quê em 2022? Em 2022, a discussão era a mesma. A culpa era do Turco. Era 3 atacantes, mas a culpa era do Turco. Aí saiu o Turco. Chegou o Cuca. Com 3 atacantes. E foi pior que o Turco. Aí veio 2023, com o Kudê, mudando o sistema de jogo. E a culpa é de novo do treinador. Fato é, Léo, que se a gente pegar 2020, que era o Sampaoli, havia crítica para cima do Sampaoli, que era jogo posicional, que o jogador tinha que se movimentar mais, não tinha o Hulk. Então tinha crítica para cima do Sampaoli, que deixava o time muito exposto. Em 2019, o problema era o técnico também. Em 2018 era o técnico. Até 1971 o problema era o técnico. 71 foi o Telê. Aí de 71 até 2013 sempre foi problema de técnico. O Atlético não ganhava. Aí o problema era sempre técnico. Aí veio 2013, era o Cuca, maior da história. Aí em 2014 o Levir ganhou, porque o Levir antes, quando não ganhou, também não servia. Aí veio 2015, o problema foi técnico, 16 técnico, 17 técnico, 18 técnico, 19 técnico, 20 técnico. Aí 21, Cuca, melhor da história. 22, problema técnico, 23 técnico. Todo ano que o Atlético não ganha, e dos 100 e tantos anos a maioria não ganhou, o problema é o técnico. Quando o Atlético ganha, é o melhor da história. É o Cuca e é o Levir. O problema do Atlético não é o técnico. O problema do Atlético é que o Hulk deu exemplo de 2021. 2021 era Everson, Mariano, Júnior Alonso, Natan e Arana. Sobrou Mariano e Everson. Alan, Jair e Nacho. Sobrou ninguém. Tá falando do time que tá jogando hoje, evidentemente. Sim, porque ele comparou. Só para deixar claro. Foi ele, Hulk, que foi a 2021. Então eu também estou indo a 2021. Diego Costa, Hulk e Keno. Só sobrou o Hulk. Ah, mas tem o Zarate. Então tá, sobrou o Hulk e Zarate. Mudou pra cacete. Mudou muito. Em 2022 mudou menos. E continuou não ganhando nada e o alvo virou o técnico. Então faz o seguinte, cara. Como nos 100 e tantos anos do Atlético, e que ele ganhou alguma coisa relevante em 3 ou 4 anos, troca o técnico. Paga a multa, tira dinheiro sei lá de onde para pagar essa multa e troca o técnico. Porque, quem sabe, trocando o técnico, tirando o Kudê e colocando outro, não dá certo como deu ano passado. Quando trocou o Turco, estava tudo errado e o Cuca chegou e deu certo. O Atlético foi bicampeão brasileiro ano passado, ganhou o Libertadores de novo e a Copa do Brasil. Então trocar técnico é a coisa certíssima. O sistema de jogo do Kudê, que o Hulk falou que o time, ele acha que o time cria mais no 4-3-3 e que o Everton falou que o jogo com a Alianza potencializou os números. Contra o Alianza foram 31 finalizações, 18 na área. O jogo anterior foram 16 finalizações, 9 na área. Contra o Brasil de Pelotas foram 21 finalizações, 12 na área. Contra o Santos diminuiu, 15 finalizações, 4 na área. Contra o Atlético Paranaense na Libertadores, derrota, 24 finalizações, 13 na área. Contra o Vasco, que todo mundo que falou que o jogo foi ruim, foi só no abafo, mas elogiou o Fluminense que fez um jogo igual contra o Vasco, ou seja, a grama do vizinho é mais bonita, foram 26 finalizações, 14 na área. Um monte de bola na trave e o goleiro do Vasco melhor em campo. Contra o Brasil de Pelotas no primeiro jogo, 24 finalizações, 12 na área. Cara, se isso não é criar, eu não sei mais o que é criar. Se 7 jogos, 157 finalizações, 22 de média por jogo, 82 na área, 12 de média por jogo, se isso não é evolução, se isso não é criar, eu vejo futebol diferente de um monte de gente. E vou repetir, eu não vou fazer parte do pelotão de artilharia para cima do Kudê. E a sequência que todo mundo pede, a hora que o Saravia estava com sequência, ele estourou. Quando o Alan machucou, o Otávio teve que jogar e sequência, estourou.
O Pedrinho vinha sendo titular do Atlético com sequência, estourou. E quando se fala que o Atlético não tem uma base de time, é uma mentira uma mentira contada várias vezes que vira verdade. A dupla de zaga do Atlético é Lemos e Gemerson. Só pegar os números e as escalações. Eu fiz esse levantamento hoje. A dupla de ataque do Atlético é Hulk e Paulinho. Dos 5 últimos jogos, o Edenilson jogou 4 e ele jogou a grande maioria, então ele é titular. Dos 5 últimos jogos, o Rubens jogou 4 e ele tem jogado a maioria, ele é titular. Desde que voltou de lesão, de 13 jogos pra cá, o Zarate jogou 10, então ele é titular. O Atlético tem uma base. As trocas são feitas. Falar que o Palmeiras não muda? Muda. O Palmeiras jogou com reserva um monte de vezes e tem trocado sistematicamente, porque eu fui buscar também. Nos últimos 3 jogos não trocou. Mas já perdeu o Marcos Rocha, agora perdeu o Murilo, tudo estourado também. Ah, o Fluminense não muda? Muda. Jogou Copa do Brasil com reserva, jogou Carioca com reserva, joga Campeonato Brasileiro poupando diversas vezes o Ganso, Samuel Xavier estourou agora. O Flamengo muda o tempo inteiro, aliás é uma crítica lá também, muita mudança de jogador, o Arrascaeta vem de lesão porque estourou também. Todo mundo muda. Só não muda quem faz menos jogos. Um monte de gente já comparou, o Pepa tá repetindo o time. Em abril e maio, a gente pegar aí 37 dias, o Cruzeiro fez 6 jogos. Atlético, Fluminense, Palmeiras, 11. A diferença é muito grande. De 1º de abril, que foi a volta da data FIFA até agora, não teve mais semana cheia. É jogo atrás de jogo. E vai ser até o final de maio. É jogo pra cacete. Se não mudar, se não alternar, vai estourar. Eu sou favorável ao que o Cudê faz? Eu acho que ele exagera. Mas eu procuro entender. E eu sigo com a minha opinião. O Atlético não perdeu ontem por causa das mudanças. Porque nos últimos 7 jogos que eu citei aqui, o Atlético jogou bem, todos eles com mudanças.